pastora está que está hoje, hein? Que benção, né, queridos? Hoje é dia de festa. E vou ser sincero com você, 18 anos é uma idade que me assusta um pouco. Quando a Sara, Samuel fizeram 18 anos, eu levei um susto, né? Nós tratamos muitas vezes os nossos filhos como criança, e aí, de repente, você leva um susto. Eles chegam à maioridade. E a Igreja Metodista Livre Internacional chegou à maioridade. E quando eu olho, paro para refletir ao longo desses anos, quantas pessoas já passaram por aqui, outras pessoas continuam por aqui. E cada pessoa é aquela que colocou um tijolinho para que a igreja se tornasse o que ela é. Todos vocês são muito importantes. E aqueles que passaram também nos ensinaram a se tornar pessoas melhores, nos trouxeram alegrias, nos trouxeram desafios. E isso só nos fez crescer. E só nos fez chegar até aqui, onde nós estamos hoje. E por isso que nós estamos alegres hoje, podemos glorificar o nome do Senhor e dizer que a Igreja Metodista Livre Internacional é uma igreja que nasceu com um propósito. Ela não simplesmente caiu de paraquedas no mundo, mas ela nasceu com um propósito. E nós vamos estar nessa noite falando sobre o propósito, aquilo que o Senhor tem me mostrado ao longo desses 18 anos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 2, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por podermos estar aqui nesta noite, celebrando esses 18 anos de nascimento. Senhor Deus, quantos momentos nós passamos, quantos desafios nós encontramos, mas estamos crescendo, chegamos à maioridade. Te louvamos e te glorificamos, ó Deus, pelas experiências a qual o Senhor permitiu com que cada um de nós passássemos. Muito obrigado, Senhor, porque em todas elas, ó Deus, nós vimos as tuas mãos fortes. E eu tenho certeza, Deus, que daqui para frente não será diferente. É tempo, Deus, de nos movermos. É tempo do teu sobrenatural. É tempo de nós multiplicarmos. É tempo, Deus, de levantarmos uma liderança forte. É tempo, Deus, de fazermos a diferença. É tempo, Deus, de fazer com que o teu reino, Deus, ó Pai, seja implantado aqui sobre essa terra. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos de aniversário, nós falamos de festa, mas quando olhamos para os projetos de Deus, para os planos de Deus, nós encontramos propósito. Não é simplesmente uma festa para nós celebrarmos com bolo e refrigerante, mas nós entendemos que existe uns propósitos já estabelecidos no coração de Deus, porque não existe o acaso diante dos projetos de Deus. Não existe o acaso, existe o propósito. Até mesmo aquilo que muitas vezes vem talvez de uma forma que não seja agradável, mas há um propósito. Eu vejo que em tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus faz, nós encontramos um propósito. Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver que o celebrar, ele é bíblico. A alegria, a festa, mas o nosso foco, ele vai muito mais do que uma alegria ou um momento externo. Nós sabemos que aniversário, querido, o aniversário da igreja, ela nos faz olhar para trás com gratidão e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele nos permitiu passar. E quando nós, queridos, nos permitimos estar na mão do oleiro, nós precisamos entender que nós somos barros. E o barro, queridos, ele muitas vezes amassado, ele é apertado,
ele é moldado, e simplesmente o barro, ele permite que o oleiro faça o que ele quer. E a igreja, queridos, a Igreja Metodista Livre Internacional não foi diferente ao longo desses 18 anos. Como nós fomos amassados, como nós fomos modelados. Mas, queridos, hoje eu posso dizer que eu sou grato a Deus, porque isso nos fez crescer, isso nos fez amadurecer. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que falamos o seguinte: eu não quero passar por adversidade, eu não quero ter problemas. Queridos, não há como nós não termos problemas, a não ser que você entre lá dentro de uma caverna e fique escondido. Porque a nossa vida é assim, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por adversidade, mas Deus, Ele nos leva ao entendimento que a adversidade, queridos, não é para te paralisar, mas é te fazer amadurecer, é te fazer crescer, é te moldar para se tornar uma pessoa melhor. E é isso que eu vejo, né, quando eu olho para trás, mas também quando eu olho para frente, com visão, queridos, eu vejo, né, uma igreja nascendo com um propósito. Eu vejo uma igreja, querido, que está dentro do plano de Deus, do projeto de Deus. Porque quando nós olhamos lá atrás, em Gênesis, no início de tudo, você vai ver que Deus não criou uma criança. Deus não criou uma criança como nós, né, humanos, que a mulher, ela gera um filho, uma criança, e ali ela vai cuidando, tratando, até se tornar adulto. Não, Deus gerou uma pessoa já adulta, uma pessoa com inteligência, uma pessoa madura, e muitas vezes aquilo que nós passamos é para chegar à estatura de varão perfeito. É o que Deus espera de nós, é o que Deus quer de nós, é que nós venhamos a amadurecer, é podermos olhar para a sociedade, olhar para as nossas adversidades e podermos superar os momentos difíceis. E você sabe que quem supera os momentos difíceis, queridos, é aquele que chega na frente. É aqueles que não deixam ser abatidos por circunstâncias, mas continuam, né, trabalhando, continuam marchando, continuam acreditando, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que os ventos sejam o contrário, mas você acredita. Então eu entendo, queridos, que a nossa igreja não foi criada num acaso, mas foi criada dentro de um propósito de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a dar graças ao Senhor. Dar graças ao Senhor, queridos, porque a gratidão, ela reconhece o propósito de Deus. Quando nós somos gratos ao Senhor, ao autor da obra, nós entendemos que tudo que nós passamos, aonde nós estamos, foi o Senhor que nos colocou. Simplesmente Deus. Simplesmente o Senhor. E muitas vezes nós deparamos com situações que até nos traz alguns gemidos e choros, que naquele momento nós não entendemos. Mas daqui a pouco, nessa caminhada, você começa a amadurecer, Deus começa a se revelar, aí você fala: Deus, agora eu entendo por que eu passei por aquele momento, aonde o Senhor queria me levar, o que o Senhor queria fazer com a minha vida. Queridos, nesses 18 anos foram muitos momentos de alegria, mas foram muitos momentos de desafios, muitos momentos, né, que, vou dizer para você, não foram bons, mas hoje eu entendo o propósito de Deus. E o que eu posso dizer para você, o que eu aprendi nesses 18 anos à frente da Igreja Metodista Livre Internacional? Que Deus age com propósito. Quando eu olho, né, dentro de um contexto bíblico, como eu falei com vocês, eu vejo que de Gênesis até os dias de hoje, tudo Deus faz com propósito, tudo tem sentido, tudo tem direção. Adão, o primeiro homem,
Nós vemos lá que ele foi criado para servir, e isso me faz entender que Deus criou o homem para servir. Então o cristianismo, a bênção, queridos, ela não está relacionada somente a você, ou somente no seu querer, na sua vontade para você mesmo. Não, Deus criou, queridos, homens e mulheres para ser abençoadores. E até o princípio bíblico é esse: quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Então nós fomos criados, como Adão, Eva, moldados do barro para servir, para cultivar a terra, para guardar, para viver em comunhão com Deus. Olha que propósito lindo. Você nasceu com esse propósito. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Moisés, o libertador de um povo oprimido. Nós vemos Deus levantar um homem, separar ele no meio de um período que estava havendo uma matança de crianças. Separa Moisés para quê? Para ser libertador de um povo. Nós vemos Davi, um rei segundo o coração de Deus. Nós vemos os profetas, homens que foram mensageiros da verdade, da direção divina. Tudo há um propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, eu quero reforçar quando falamos: fomos criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, a Igreja Metodista Livre Internacional não está aqui por um acaso, não está aqui por existir, mas para agir. Sabe por quê? Porque o nosso slogan, ele define a nossa missão: servir em amor. A nossa igreja, queridos, nós temos essa identidade: servir em amor. Eu e você, nós temos essa identidade, ou precisaríamos ter. Porque talvez você está aqui nessa noite e você: pastor, eu ainda não sei o meu propósito. Se você não sabe o seu propósito, eu quero dizer para você, porque o primeiro propósito é servir, e servir em amor. É você entender que a única coisa que você é diante de Deus é um mordomo, ou seja, tudo que está em suas mãos, tudo que hoje você diz ser seu, não é do Senhor. Ele só te deu para você cuidar. E aí, quando nós entendemos isso, nós fazemos daquilo que está em nossas mãos instrumentos para abençoar outras vidas, para edificar outras vidas. Queridos, eu aprendi que a Igreja Metodista Livre Internacional, ela nasceu com propósito, sim. Quando, queridos, eu entendo que a criação humana, ela teve um propósito, mas Deus também levantou igrejas, denominações como nós, para frutificar, para exaltar o nome do Senhor, para dizer ao bairro do Retiro que existe Deus, para dizer à cidade de Petrópolis que existe Deus, para dizer ao estado do Rio que existe Deus. E é possível deixarmos de ser egoístas e podermos abençoar a vida das pessoas, que seja até mesmo com um abraço, porque talvez você fala: pastor, eu não tenho nada, queridos. Não, você não tem tão pouco que você não possa abençoar alguém. Você pode abençoar com um abraço, um aperto de mão, um bom dia, um Jesus te ama. Porque talvez é tudo aquilo que aquela pessoa naquele momento precisaria ouvir. Ontem eu tive essa experiência, estávamos lá no núcleo, e o presbítero Davi falou: pastor, tem um rapaz aqui querendo uma oração. E aí eu cheguei perto dele, perguntei a ele: Rafael, é isso, Davi? Aí eu falei assim: você qual... o que você... Não, pastor, ora por mim. Mas o que você quer? Qual é o teu pedido? Não, ora por mim. E orei por ele. Uma oração simples, porque eu não sabia também o que ele estava passando. E ele começou a chorar, falou: pastor, tudo que o senhor orou aí é o que eu precisava. Eu falei: meu Deus, que lindo. Que lindo, queridos. E isso que aconteceu comigo, você pode ser um canal de Deus para as pessoas que estão no seu redor.
Porque, na verdade, a única coisa que o Senhor espera de mim e de você é isso. Abra os seus lábios, seja profeta. Fala do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. É isso que o Senhor quer. Nada mais. E às vezes nós achamos, não, pastor, eu não sei fazer aquela oração bonita. Senhor, meu Deus, meu Pai. Querido, não precisa disso. É simplesmente o seu falar, da forma que você fala. Mas pastor, eu não sei falar direito. Não precisa falar direito, queridos. Ah, mas eu não sei bem o português. Não precisa falar o português. Fale o brasileiro mesmo, que tem o ai, que tem o oxente, que tem... Não importa. Mas seja canal de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. É o que Deus espera de mim, é o que espera de você, é o que espera da Igreja Metodista Livre Internacional. Queridos, como eu falei aqui, Deus nos confiou uma missão: servir em amor. Aí você fala, pastor, mas eu estou com o coração amargurado, pesado. Queridos, mas Deus, quando Ele fala no amor, existem 3 tipos de amor: o amor ágape, o amor eros e o amor filiaus. O amor eros é o sexual, o amor filiaus é aquele que nós temos com relação às nossas amizades, os nossos parentes, amigos, familiares, é esse tipo de amor. Mas Deus nos manda amar com amor ágape, é o amor de Deus, querido. Porque se você não tem amor suficiente, peça a Deus o amor dele e fala: Deus, me dê o teu amor para que eu possa amar o meu próximo. Porque é essa que tem que ser a nossa identidade. Porque não é todos os dias que nós estamos bem, não é todos os dias que nós acordamos bem. A palavra de Deus diz que há dias maus, há dias que você dorme e você acorda outro dia mal, deprimido, chateado, aborrecido, nem sabe por que motivo é. Mas isso não vai te impedir de você amar alguém com o amor de Deus. Porque quando nós temos o amor de Deus, queridos, Ele contagia. E quando nós começamos a amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, quando nós começamos a servir as pessoas que estão ao nosso redor, queridos, nós automaticamente somos abençoados. Isso é fato. Porque não é troca, queridos, entenda isso. Não use Deus como troca, como barganha, não. A Metodista Livre Internacional não crê dessa forma. Aí eu tenho que fazer, porque se eu fizer, eu vou ganhar, eu vou ter. Não, queridos, o Senhor quer, Ele nos chama para ser filhos. Filhos amados, filhos que compreendem o chamado do Pai, a direção do Pai, e reproduz aquilo que o Pai é, porque a palavra de Deus fala que nós faríamos milagres maiores do que Ele fez. É promessa para mim e para você. E queridos, o filho, ele reproduz igual. O filho olha para o pai, porque filho é assim, criança é assim. Ele olha para o pai e quer fazer o que o pai faz, quer fazer o que a mãe faz. E quando nós realmente somos filhos, nós vamos querer reproduzir o mesmo amor de Cristo na vida das outras pessoas. Nós vamos querer nos sacrificar por amor de alguém, porque nós vamos estar usando o amor do Pai. Isso é lindo. Queridos, essa é a nossa identidade. Servir a Deus com fidelidade. Ser fiel ao Senhor, queridos. Não negociar. Hoje nós estamos vivendo num tempo de negociação. Quantas pessoas só buscam a Deus por aquilo que Ele tem para oferecer, ou por aquilo que Ele tem que dar. Ou se a igreja não for igual ao mundo lá fora, não serve para mim. Mas nós fomos chamados para ser diferente. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo, para ter tudo aquilo que o mundo tem dentro da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser diferente, para ser um povo diferente, que fala diferente, tem um jeito diferente, se veste diferente, mas é abençoado diferente. As mãos do Senhor estão sobre a nossa vida de uma forma diferente. Nós não podemos nos igualar com o mundo, porque
o Senhor, Ele separou um povo para que aqueles que estão no mundo falem: eu quero esse Deus também. Eu quero viver o que aquele irmão está vivendo. Eu quero viver essa prosperidade, a família abençoada, os filhos abençoados. Poxa, eu não sei o que acontece, porque as lutas vêm, mas ele continua de pé. Isso chama-se o amor de Deus com relação às nossas vidas. E queridos, como vale a pena ser fiel ao Senhor. Queridos, servir os outros com compaixão. Compaixão, queridos. É você olhar para aquelas pessoas, né? Quando nós passamos, às vezes eu vejo muita gente reclamando: ah, mas o bar da esquina, mas aquela esquina, mas ali tem moto, ali tem carro, tem pessoas assim, tem pessoas assados. Mas, queridos, qual é a diferença que nós temos feito naquela esquina? Será que nós conseguimos amar aquelas pessoas que estão ali na esquina? Dentro dos bares? Pessoas usando drogas, caídas, abatidas, sem direção. Porque muitas vezes nós nos achamos aqueles que estamos num patamar muito elevado. Ah, não, eu não, poxa, eu não vou me sujar, olha só, estou limpinho. Queridos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para abraçar aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mal cheirosos. A nossa igreja tem essa identidade, queridos. Talvez ainda não está, as pessoas, alguns ainda talvez não entenderam isso. Mas nós fomos chamados para alcançar as ovelhas perdidas de Israel. Eu quero dizer para você que está aqui na igreja, se você já veio aqui mais de 2 cultos, você já não é mais ovelha, você é discípulo. As ovelhas são aquelas que estão perdidas lá fora, aquelas que não têm esperança, aquelas que não sabem o que vai ser o amanhã, aquelas que nesse momento estão drogadas e nem sabem o que está acontecendo ao seu redor, aquelas que são as ovelhas de Cristo Jesus, que nós precisamos alcançar, que nós precisamos abraçar, que nós precisamos falar do amor de Deus até que eles entendam, porque é um processo. Ah, pastor, mas eu já falei, queridos, mas nós não podemos cansar de falar. Enquanto houver vida, há esperança. Nós não transformamos ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele transforma. Ele tem poder, queridos. Quantas pessoas que eu conheço que saíram das drogas, quantas pessoas que estavam num estado terrível, e o Senhor resgatou com mão forte. Mas essas pessoas que conseguiram dar a volta por cima, tiveram outras pessoas por trás orando constantemente, falando do amor de Deus constantemente, até que o milagre aconteceu. Mas às vezes nós deparamos com a primeira dificuldade e falamos: não, eu não quero mais falar do amor de Deus, eu não quero falar de Jesus, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim. O seu filho tem jeito sim, a sua família tem jeito sim, os seus familiares têm jeito sim. Tem jeito, queridos, porque se não tem jeito, não adianta mais pregar, não adianta estar na igreja. Porque eu tenho fé que Deus faz milagres, e nós que não podemos desistir. Quando nós olhamos, queridos, e vemos o tempo a qual Jesus passou aqui na terra, não foi fácil. Ele teve as mesmas dificuldades, mas ele não desistiu de pregar. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, mas Jesus não deixou de pregar, ele não deixou de falar do amor de Deus. E às vezes, em qualquer situação, qualquer dificuldade, nós nos escondemos. Precisamos entender, queridos, que nós precisamos servir a nossa comunidade com ação e verdade. Com ação e verdade. Sabe o que eu sonho com essa igreja, queridos? Nesses 18 anos, que Deus levante aqui pessoas com projetos. Eu falei hoje lá de manhã, nós temos aqui alguma professora, formação, professora, temos ali uma, né? Eu não sei se ainda, né, a escola trabalha com isso, mas até um tempo atrás trabalhava-se com construtivismo.
Ou seja, pegava uma criança dentro do seu entendimento e começava a construir algo dentro do entendimento daquela criança para que ela pudesse adquirir mais saberes. Não sei se as escolas trabalham dessa forma ainda, não sei. Mas nós precisamos, queridos, pegar essa visão do construtivismo, ou seja, nós, a Igreja Metodista Livre Internacional, nós já temos uma visão de trabalho. O que nós precisamos fazer é pessoas que queiram agregar a sua visão, né, o teu trabalho dentro da nossa visão, acrescentar algo. Não é puxar um para o lado, outro para o outro, porque quando nós puxamos um para um lado, outro para o outro, não há crescimento. Porque cada um pensa o que quer, cada um quer fazer o que quer, cada um acha que está certo do meu jeito, tem que ser da minha vontade. Nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito. Mas quando nós entendermos isso, que nós precisamos acrescentar em cima daquilo que já existe, nós vamos conseguir amadurecer, crescer, multiplicar, alcançar novas vidas. Porque Deus já deu uma visão, Deus já deu uma direção. É como um casal, já pensou? Eu quero botar um som, nem sei se tem aquele Pioneer, ainda tem? No carro, né? Quero botar aquele som maneiro no carro. E a pastora fala assim, eu quero comprar um fogão novo. Aí já pensou, a gente entra numa briga, ela quer o fogão, eu quero o som. E a gente começa, e puxa para um lado, e puxa do outro. Vai ter o quê, querido? Briga. Vai ter divisão. Não existe entendimento, não existe maturidade, né, de chegar, não, peraí, qual que é mais necessário? O que nós podemos fazer primeiro? O que hoje está sendo prioridade? É o fogão ou é o som do carro? Ah não, o carro já tem lá um Motorolazinho velhinho, mas está funcionando. Talvez o que precisa agora é o fogão. Vamos comprar o fogão, depois a gente compra o som. Isso é crescimento. Não há divisão, não há queda de força, não há cabo de guerra. Então, queridos, quando nós entendemos isso, queridos, há crescimento, há multiplicação, há bênção. E nós como igreja, queridos, precisamos entender, precisamos continuar servindo em amor, porque isso faz entender o nosso slogan, né? A essência, que é o nosso chamado, servir em amor. Queridos, nesses 18 anos eu aprendi que nós fomos chamados a viver com propósito. Uma igreja, querido, que se manifesta em ações concretas. Eu aprendi, queridos, que nós precisamos, né, evangelizar, proclamar o nome do Senhor, ser boca de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus, eu sei porque já aconteceu comigo, eu me lembro alguns anos atrás, ainda eu falei com a pastora, eu tenho que visitar minha tia, e minha tia não estava bem, de saúde, e eu falei, poxa, né? E o Espírito Santo, assim, sabe, falou assim, vai lá hoje, vai lá. Eu falei, não, amanhã eu vou lá. Falei com a pastora, só que o amanhã não deu tempo. Eu tenho isso na minha conta, e não é bom, eu lembro disso. Não deu tempo. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, vai lá falar com aquele teu amigo de infância. Vai lá falar com um familiar seu, vai lá fazer uma visita, vai lá falar que Jesus pode mudar a sua história. E você simplesmente, amanhã. E às vezes esse amanhã, depois da manhã, e não vai. E quando vê, partiu. Então, queridos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para proclamar o nome do Senhor, evangelizar. Nós fomos chamados para discipular, queridos. Ou seja, levar as pessoas a uma identidade. Quantas pessoas hoje estão feridas dentro da igreja? Quantas pessoas emocionalmente, queridos, elas não conseguem se manter numa posição porque estão feridas emocionalmente. Elas não conseguem crescer, ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo. Horas querem, daqui a pouco ela não quer mais. Então nós fomos chamados para discipular, para levar essas pessoas à maturidade. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para ter comunhão, para ser uma família.
Queridos, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele nos ensina a ser família. O que mais se fala no Novo Testamento é de comportamento como família, unidade, amor, respeito, dedicação, oração, mas tudo envolvendo família. Então nós precisamos entender que a Igreja Metodista Livre Internacional, ela é uma família. Nós precisamos ser família. E família, queridos, eu sei que talvez quando fala esse nome você até se arrepia, porque você fala, pastor, mas a minha família, ela é disfuncional. Mas a família de Deus não, sabe por quê? Porque não é mais a minha vontade, não é a sua vontade, não é o seu desejo, não é o meu desejo, é o desejo do Senhor. E aí isso faz com que nós venhamos andar em uniformidade. Porque não é o que você pensa nem o que você quer. É o que a palavra diz que é. É o Senhor falando ao nosso coração. Aí as nossas diferenças se perdem. Nós se tornamos um só. E é esse povo e essa família que nós precisamos aprender a lidar um com o outro, que nós vamos morar numa eternidade, porque se nós não conseguimos lidar com um com o outro aqui, como é que a gente vai ficar eternamente junto? Se a gente não consegue amar, não consegue suportar um ao outro, como é que a gente pode falar de eternidade se nós não conseguimos, perdoar o nosso irmão, se nós não conseguimos lidar com as diferenças do nosso irmão? Será que Deus vai tomar nossa mente, pastora, na eternidade? Eu não sei, né? Pode ser que Deus mude a nossa mente, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Ela fala que quando o rico e Lázaro estavam lá, um no Hades, outro no seio de Abraão, eles se entendiam, eles se falavam, se comunicavam, sabiam do estado um do outro. E eu te pergunto, se nós não conseguimos lidar com pequenas diferenças, não conseguimos suportar. E muitas, às vezes, pessoas que não conhecem nem o Deus a qual você serve. Para uns, Deus é um Deus Caxias, um Deus que castiga, um Deus que te repreende todo o tempo. Para outros, é um Deus bonzinho, que deixa você fazer de tudo, que você faz o que você quer. Não conhece, às vezes, o Deus a qual você serve. Então, queridos, nós temos essa responsabilidade de ajudar a família, de servir, estender as mãos àqueles que sofrem. A nossa missão, queridos, é divulgar os feitos de Deus em nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, até nós alcançarmos as outras nações. Eu já expliquei isso, mas eu quero explicar de novo, que talvez para algumas pessoas não entendam. A nossa igreja, a Igreja Metodista Livre Internacional, a questão não é o certo ou errado, nós não temos presbíteros. Aí você fala, mas espera aí, e a Josi e o Davi? A Josi e o Davi, queridos, eles são candidatos ministeriais. O que é um candidato ministerial? São pessoas que estão sendo treinadas, capacitadas para serem pastores. Então eles estão lá no núcleo. O núcleo, na verdade, é um local de treinamento com o suporte da igreja para eles se tornarem pastores. Mas eles estão numa função de presbítero. Por que função de presbítero? Porque a Bíblia fala que presbítero, na verdade, ele é um pastor leigo. Ou seja, seria um pastor que ainda não tem as qualificações ou a unção como pastor, seria um presbítero. Então eles estão numa função de presbítero, mas eles na verdade não são presbíteros. Eles são candidatos ministeriais, que em breve serão pastores. E eu quero dizer para você, se você quiser também ser um candidato ministerial, em breve nós teremos o nosso seminário. Eu já estou lá, preparando um seminário para a gente iniciar o nosso seminário aqui, porque o meu desejo é levantar
novos núcleos, novos candidatos ministeriais, novos presbíteros e novos pastores e novas igrejas na nossa cidade. Então se prepare aí, se você tem um chamado, se você se sente chamado, né? Nós vamos ter o nosso seminário em breve. Queridos, eu creio e entendo que tudo isso, né, é expressão daquilo que Deus nos preparou para fazer. Sermos evangelistas, discipuladores, servirmos. Mas eu também aprendi, queridos, que nesses 18 anos não foi fácil. E eu entendo que não seria fácil, porque nós passamos uma batalha espiritual. Só que todo o tempo, querido, nós nos mantemos firmes no Senhor e na promessa. E o que nos faz nos manter firmes, sabe o que é? A promessa. É sabermos o que Deus falou no nosso coração. É sabermos o que Deus falou comigo lá atrás, quando Ele me chamou. E é isso que me mantém firme, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele tem uma promessa, vai acontecer. Então foi o que nos manteve firme até os dias de hoje. Porque eu entendo, queridos, que sempre quando há propósito, há oposição. Queridos, há sempre pessoas contra. Claro que há por vários motivos. Pessoas que muitas vezes invejam, pessoas que às vezes deixam o inimigo usar. N motivos acontecem. Mas todas as vezes que há um propósito na nossa vida, queridos, você pode ter certeza que vai ter oposição. Porque ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém taca pedra na árvore que não dá fruto. As pessoas estão sempre tentando falar algo, dizer algo, contradizer, porque está frutificando, porque está mexendo no mundo espiritual, porque está fazendo, né, com que o nome do Senhor seja glorificado. Como lá em Neemias, capítulo 6, versículo 3. E aí nós precisamos responder o que Neemias respondeu. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Queridos, nós não vamos parar, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Talvez ainda não seja ainda o nosso ideal, talvez ainda, né, não concluiu aquilo que nós queríamos, mas estamos fazendo. Porque esse local tem sido lugar de salvação, tem sido lugar de tratamento, tem sido lugar de amor, tem sido lugar de bênção. Como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, nossa missão é agradar a Deus acima de tudo, e não a homem. Nós não estamos aqui para agradar o homem, queridos, mas para Deus. É o Senhor. Somos perfeitos? Não. E deixa eu falar uma coisa para você, não busque perfeição na igreja. Porque aquela pessoa que busca um culto perfeito, um louvor perfeito, uma mensagem perfeita, na verdade essa pessoa está doente. Porque quando nós estamos sarados, queridos, não que nós venhamos fazer qualquer coisa para Deus, não é isso que eu estou falando. Você vai fazer o seu melhor, mas tu não está preocupado se o pastor falou uma letra errada, uma palavra errada, ou se o ministério deu uma desafinada. Não, porque você quer adorar o Senhor, tu quer glorificar a Deus, tu quer exaltar o nome do Senhor. Porque na verdade nós entendemos que todos nós, dentro das nossas limitações, nós estamos buscando fazer o melhor. Mesmo que erramos, porque nós vamos errar, porque nós vamos falhar, não somos perfeitos. Não existe perfeição no homem, querido. Nós estamos num processo, todos os dias, melhorando um pouquinho. Todos os dias, né? Aquilo que nós fizemos ontem de errado, nós buscamos fazer melhor hoje.
E assim esse processo contínuo, e esse processo chama-se santidade. Por isso que a Bíblia fala: sede santos como eu sou santo. Santo é ser separado pelo Senhor, é estar nesse processo todos os dias, se tornando uma pessoa melhor para Deus, para glorificar o nome do Senhor, para salvar vidas, para servir melhor. Mas não somos perfeitos, falhamos, erramos, mas é por isso que nós somos favoráveis, e o Senhor, Ele olha para nós com os olhos favoráveis para a salvação. É por isso que o Senhor olha para mim e para você e fala: lá, meu filho, ele erra, ele falha, mas é o meu filho. Olha que lindo isso, isso é maravilhoso demais. Isso nos faz estarmos alegres, queridos. É entender a nossa missão, é saber que nós agradamos a Deus, é fazer cumprir, fazer acontecer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso nos alegra. É saber que Deus confiou algo em nossas mãos, e mesmo que nós talvez não fazemos daquilo da forma que nós poderíamos fazer. Quantas vezes, né? Eu paro para olhar as minhas mensagens, eu falei: meu Deus, eu falei aquilo errado, tem que melhorar. Às vezes eu falo uma palavra errada e eu me ouço. Eu preciso me ouvir, porque para melhorar, né? Porque eu sei que eu falo algumas coisas erradas, eu falo: vou melhorar, mas, queridos, não sou perfeito. Eu sei que Deus me entende, Ele conhece o meu coração, eu faço aquilo que eu amo, eu faço por amor a Ele. O importante é saber que o meu Deus, Ele me conhece, Ele conhece o meu coração. Queridos, eu aprendi que a certeza do chamado de Deus nos mantém firmes no propósito. O passado nos dá raízes, pois não vemos as adversidades como lutas, mas como desafios. Quando você vê, queridos, as adversidades da tua vida como luta, te paralisa. Não é assim? Você depara com um trabalho lá que não está dando certo, Eduardo aí, que é profissional liberal. Aí você: meu Deus do céu, e agora? Se você ficar assim, você só vai aumentar a dificuldade. Mas quando você olha para aquilo ali e fala: rapaz, isso aqui é um desafio. Isso aqui está me desafiando. Eu vou estudar, vou buscar, vou lá no YouTube, mas eu vou aprender. E tu vai para cima. E sabe o que vai acontecer? Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai superar, você vai conseguir fazer talvez até melhor. Porque você não viu aquilo ali como uma luta, mas viu como um desafio. Então, queridos, nós entendemos, né, que o nosso passado nos criou raízes fortes. Porque Deus nos deu desafios, então nós podemos dar graças ao Senhor. O presente, queridos, nos dá uma missão, porque se Deus nos fez chegar até aqui, meu Deus, vamos continuar proclamando o Evangelho, e coisas grandes vão acontecer. Nós já começamos a sonhar, nós já começamos a ver a cidade de Petrópolis sendo abençoada, nós já vemos um núcleo em cada bairro dessa cidade. Eu já vejo Deus levantando aqui pastores, pastoras, eu já vejo Deus levantando pessoas sedentas por querer fazer a obra do Senhor, por querer ganhar vidas para Deus. Como é bom saber que Deus, Ele nos deu um futuro e nos chama a fidelidade. Deus é Deus de coisas grandes, queridos. O nosso Deus é Deus de coisas grandes. E o que nós estamos vivendo agora é somente o começo. 18 anos é somente o começo. É agora que está começando. É agora que as coisas estão começando a acontecer. Agora que Deus está levantando aqui uma liderança comprometida, uma liderança forte, uma liderança que realmente sabe o que quer, uma liderança que sabe o compromisso que temos com Deus, sabe da responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Então eu quero dizer para você, é só o começo. Somos uma igreja com propósito. Isso não pode ser esquecido e nem negligenciado.
E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, agora que nós descobrimos o propósito da igreja, e dentro de tudo que eu falei, talvez você fale, agora eu também me encontrei. Eu sei o propósito que Deus tem com a minha vida. Eu quero te chamar a você continuar com essa visão. Eu quero te chamar a somar as fileiras Metodista Livre Internacional com propósito, com unção. A Bíblia fala que lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, queridos, deu a eles ousadia para pregar o Evangelho, tirou do seu coração todo medo, toda vergonha, toda timidez, tudo aquilo que atrapalhava para que o reino de Deus crescesse. E eu creio que nesses 18 anos, Deus está derramando sobre nós o espírito de ousadia, para você falar do amor de Deus, para você arrancar aquelas pessoas da garra do diabo. Eu me lembro um testemunho de um pastor amigo. Ele tem uma igreja ali em Caxias, e há muitos anos atrás nós estivemos lá pregando na igreja dele. Ele tinha um testemunho que eu nunca mais me esqueci. Um dia chegou lá uma senhora, falou assim: pastor, o tráfico pegou a minha filha, acho que ela estava devendo droga, não sei qual a situação, e eles falaram que vão matar a minha filha. Ela está lá em cima da comunidade, dentro de uma casa rodeada por homens. Já estive lá, e eles falaram que vão matar a minha filha, e eles não querem liberar a minha filha. Queridos, aquele pastor foi tomado no espírito. Ele subiu a comunidade, marchando, falando em línguas. Ele entrou dentro daquela casa, ele pegou aquela menina pelo cabelo e saiu arrastando ela, e trouxe ela e entregou à sua mãe. Espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Eu creio que esse espírito que está sendo derramado sobre nós nesses 18 anos de igreja, espírito de ousadia, que nós não vamos nos curvar para Satanás, nós não vamos nos curvar para demônios, nós não vamos nos curvar para pessoas endemoniadas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos dando autoridade. E talvez nessa noite você pense assim: fui convidado somente para participar de uma celebração. Mas eu quero dizer que Deus te trouxe com uma intenção de fazer você ousado, de fazer você destemido, de fazer você ser cheio do Espírito, de você que entrou aqui nessa noite, entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente e falar: eu quero Deus, eu quero o Senhor, porque nós proclamamos, queridos, um Cristo que um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele está no meio de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E é tempo, queridos, de nós nos entregarmos a Ele, totalmente a Ele, toda a nossa vida, todo o nosso ser. E eu te convido, queridos, a trabalhar junto na edificação do reino do Senhor, porque nós somos uma igreja servindo em amor. É essa a nossa identidade, servir em amor. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. Eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão. Você que já é membro da Metodista Livre Internacional há tanto tempo, como a Edna falou, 15 anos. 15 anos. E queridos, nesses 15 anos, o que nós temos gerado, nesses 18 anos, o que nós temos gerado. Quantas vidas hoje nós podemos apresentar ao Senhor e falar: Jesus, olha que vidas que eu alcancei para o Senhor. Mostre as suas mãos para o Senhor. Mostre as suas mãos. Não é dizer para Deus o que você tem,
Ah, Senhor, nesses anos eu consegui um casamento, bênção. Ah, Senhor, nesse ano eu consegui um carro maravilhoso, uma casa, filhos. Mas o que o Senhor espera de nós são vidas. São vidas, queridos. É o que nós temos para oferecer ao Senhor, porque tudo aquilo fica aqui na terra. Os bens materiais vão ficar. Mas o que nós vamos oferecer ao Senhor, o que alegra o coração do Senhor, é quando um homem, um pecador, ele se converte. E o Senhor se agrada quando nós somos instrumento nas mãos dEle para alcançar essas vidas. E aí eu te pergunto, aos anos, o tempo a qual você se entregou a Cristo, você está na presença do Senhor, quantas vidas você levou a Deus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ou será que você ainda tem vergonha de falar do amor de Deus? Você fala do futebol, do esporte, fala da novela, da Netflix, das piadas, mas você não tem coragem de falar do amor de Deus. Você utiliza o teu tempo de várias formas, e não está errado você ter os seus momentos de prazer. Não estou falando isso. Mas dentro dos seus momentos de prazer, você tem sido boca de Deus, profeta para esse tempo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Mas você tem celular, você pode mandar mensagem, você manda mensagem para tantas pessoas, você manda fotos engraçadas, você manda mensagem de todos os tipos. Mas você tem tido coragem de fazer uma oração gravada e mandar para um amigo? De falar para esse amigo: querido, nós temos um culto todo domingo, terça-feira, nós temos células, vem participar conosco, venha desfrutar daquilo que eu desfruto hoje. Porque senão, queridos, você precisa pedir nessa noite: Senhor, me dê esse espírito de ousadia, porque o tempo está passando, os dias estão corridos, 18 anos já se passaram. Se o Senhor te pedisse conta da tua vida hoje, qual seria? O que você falaria? Ah, Senhor, eu cantei o tempo todo, fui um roxinol, toquei violão, que é uma benção. Maravilha, bom demais. Mas o Senhor espera mais de você. O Senhor espera de cada um de nós, que possamos ser testemunhos dele, que possamos impactar, queridos, o bairro do Retiro, que possamos entrar em cada casa desse bairro, que nós possamos, queridos, arrancar aquelas pessoas que estão morrendo nas drogas, nas garras de Satanás, que possamos profetizar sobre a vida dessas pessoas, que nós possamos levar a cura para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Que nós não viemos esperar mais 18 anos, mas que nós possamos começar hoje, a incendiar esse bairro com a presença de Jesus, a incendiar, a resgatar aquelas pessoas que nós dizemos amigos, familiares, para a presença do Senhor. Faça essa reflexão. Isso é louvor.